Olá pessoinhas e pessoinhentas, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um vídeo. No último vídeo a gente aprendeu aí a como mexer com bleach, ou seja, água sanitária, personalizando camisetas. Vocês viram como que manipula aquela substância tão simples que pode fazer com que você incremente a sua renda aí, né? Vendendo umas camisetas personalizadas, né? E o Brasil é um país ensolarado. É importante dizer que o cloro no sol ele fica muito mais claro, né? Quando você aplica ali na camiseta. E seu desenho pode ficar com um efeito muito melhor até do que os meus, tá bom? Passei algumas técnicas aí, vocês viram no último vídeo. Eu acho que isso daí é importante para vocês terem uma noção de como funciona e vocês mesmos desenvolver a técnica, né? A gente tem falado para todos que assistem que se quiserem aprender a desenhar um pouquinho mais a fundo, né, um pouquinho mais deep ali na anatomia, a questão de como se desenhar um rosto, um olho e tudo mais, que faça parte das nossas comunidades. A comunidade do Facebook, para que vocês aprendam melhor desenho, vai estar aí na descrição, tá? Não tem nada contra se vocês procurarem também outros cursos, outros toques, outras dicas na internet, que tudo ajuda, tá? Uma coisa que eu falo é, seja bastante observador. A gente tem de fundo aqui esses capacetes que eu faço, esses capacetes aqui, ele é feito com Posca. Essas são as canetas Poscas, você pode comprar por internet e vale muito a pena o investimento, pois são canetas maravilhosas. Ou seja, uma caneta especial que aceita receber uma química forte de verniz, né? Então você pode desenhar e jogar o verniz por cima que não vai desmanchar o seu trabalho, não vai ter nenhuma reação. Esses capacetes aqui são os capacetes que eu faço. Mais tarde também eu posso estar dando dicas sobre isso. E quem sabe você pode estar sendo um grande personalizador aí de capacete, né? Vale a pena, gente. Vale a pena. Toda dica que eu dou é dada de coração, tá? Vem do coração. E eu sei que enquanto eu estiver aqui enrolando vocês, eu posso falar do que mais importa, que é Deus. Estratégias, estratégias. Precisamos de estratégias. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre a aerografia. Outra coisa que você pode estar fazendo no capacete que fica maravilhoso. E são trabalhos simples feitos com caneta. Mas o aerógrafo ele permite que você faça nuances bem delicadas e pequenas. Aerógrafo basicamente é uma pistola de pintura, mas em miniatura, né, em formato de caneta, que facilita muito o manuseio e pode estar adquirindo barato hoje em dia nesses sites aí que a gente tem de vendas, né? Peças minúsculas ali que não é difícil de se lidar, tá? O que é difícil de se lidar é a limpeza constante do bico, porque realmente o orifício que sai ali a tinta, ele é muito fininho. Então, geralmente, você vai ter algum probleminha ali de entupimento e tem que ficar abrindo, limpando as peças, limpando ali o interior dele, tirando as crostinhas que ficam ali no bico. Para vocês, conforme vocês forem ganhando dinheiro com essa atividade, compre 2, compre 3, compre 4 aerógrafos, já deixa ali as cores em cada um deles. Você pode fazer isso partindo do mesmo compressorzinho, tá bom? Lá nesses sites de venda também tem um multiplicador de saídas de ar ali para as mangueirinhas e você pode colocar até 10 aerógrafos um atrás do outro ali com todas as cores que você precisa e se entupir um já tem outro ali de reserva tranquilamente. Hoje eu vou estar fazendo aerografia em camiseta, tá? Fui convidado a fazer uma feira para crianças, né? Uma feira ali numa escola primária e foi sucesso total, gente. A gente preparou aqui uns moldes para sair mais rápido as camisetas, recortamos ali num papel cartão, né? Papel grossinho, recortamos 4, 5 exemplares, né? E a gente foi fazer as camisetas no outro dia para essas crianças. Foi sucesso total. A gente saiu com um total de 10 camisetas. E como eu deixei que a minha esposa administrasse, ela colocou o preço nas camisetas. Falou, olha, se trata de crianças, então vamos cobrar um pouquinho mais barato.
E aí vamos cobrar 10 pounds. Bom, em 2 horas conseguimos fechar um tanto de 150 pounds, 150 libras. No Brasil é cerca de R$ 1.100, R$ 1.200, não sei, dependendo do câmbio agora. Acho que essa que foi a questão, porque deu rebuliço ali, o pessoal querendo, e eu ali sob pressão trabalhando, tive que pegar trabalho e trazer para casa, mas em 2 horas deu para fazer isso. Geralmente aquelas camisetas que eu faço em cloro, elas são muito mais caras, tá? São mais detalhadas, é algo para o público adulto e eu já cheguei a cobrar 45 libras cada uma. Eu fazia 3 por dia, 4 por dia, depende de como você vai desenvolver a sua técnica. Mas o rapaz que me passou essas técnicas é um rapaz lá do sul. Aliás, obrigado. Estou aqui para agradecer você porque você me deu atenção ali, falando comigo e eu fui vendo ali você fazendo e fui pegando o esquema porque eu sou curioso. É o Bola Tatu do Rio Grande do Sul. Ele foi fazendo as camisetas ali, ele fazia mais desenhos mais simplificados, mais feitos com caligrafite. Caligrafite é um tipo de letra, né? Ali sem sentido, né? Parece que não tem nenhum sentido e muita gente acha que é sigilo, né? Que é bruxaria e tudo mais. Então por isso que eu parei de fazer também caligrafite. As pessoas estavam olhando torto ali, achando que era um símbolo de bruxaria, algumas coisas em oculto. E realmente é oculta, mas garanto que todas as camisetas que eu fiz, quando eu estava pensando naquelas letras, eu estava pensando só em abençoar vocês, em abençoar cada um dos meus clientes. E realmente eu fui muito abençoado, que eu tirei bastante dinheiro enquanto eu trabalhei com isso. Preciso voltar realmente. Não com caligrafite, com outras técnicas, tá? Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como fazer aerografia, né, dando ideias aí para que você possa estar complementando a sua renda e, quem sabe, fazer dela a sua renda principal, porque não? Depende do seu sucesso, depende da tua vontade. Então vamos de aerografia, mas não esqueçam de fazer suas camisetas com bleach. Água sanitária, cloro, que boa, seja o que for. E para aprender a mexer com cloro, assista o nosso último vídeo. Eu sou desenhista e é claro que eu fiquei nervoso tendo que improvisar um cantinho na feira enquanto era coado por crianças doidas pelo meu trabalho. E eu tenho que agradecer aqui que eu tive apoio da minha esposa, do meu filho que fala muito bem o inglês e de uma amiga que também fala muito bem o inglês. Foi meu time aí preparando o caminho para que eu pegasse todas as encomendas. Então sugiro a vocês que se vocês forem montar um lugarzinho, um cantinho na feira, vocês levem alguém para que possa apoiá-los também, fechando negócios, marcando os pedidos e administrando tudo enquanto você desenha. Então é isso, a aerografia. Vamos lá. Fiz alguns moldes, 4 no total. É importante que você faça poucas opções para que o cliente não fique em dúvida na hora de pedir e que essa dúvida os vença e ele vá embora sem levar nada. Aqui, pessoal, fiz um simples molde, a gente vai borrifando ali. Você pode pegar a sua tinta acrílica e diluir muito bem, como se chegasse na consistência de leite, por exemplo. A diluição é feita com água, tá? Mas confesso que para fazer o preto, eu apelei para uma tinta automotiva. Eu queria que o preto chegasse mais perto do preto possível, então eu usei um outro tipo de tinta para que eu chegasse num tom mais escuro, pois a tinta acrílica ela não deixa muito marcado. Com o apoio de moldes, você pode chegar numa definição melhor do seu traço. O aerógrafo ele deixa um pouco esfumaçado e sem definição. Então, pelo menos para fazer o contorno, é bom que você faça aí uma forminha de desenhos simples, de desenhos fofinhos que crianças gostam. Quando se trata de aerografia em camiseta, o processo é como se fosse tatuagem. Se você aplicou a tinta numa área em que ficou claro, você pode muito bem escurecê-la, mas se você escurecer demais, não há retorno. Porém, os brilhinhos você pode fazer com um branco no retoque final. É o único recurso em clarear o seu desenho em algum ponto. Pessoal, o aerógrafo vai muito de você treinar o seu traço, né? Você vai descobrir que tudo é uma combinação de distância e pressão do dedo no seu gatilho, tá? Tem um pequeno gatilho ali que é muito sensível no aerógrafo. Para fazer linhas bem fininhas, não hesitem em
encostar o aerógrafo na ponta da superfície que está sendo pintada. E com um toquinho bem delicado no gatilho, você vai abrindo o ar do aerógrafo para que vá expelindo pouca tinta. No final, a aerografia é uma arte muito delicada, mas que você vai pegando um jeito e é super divertido. Aqui eu estou fazendo esse dragãozinho que necessitou muito mais atenção no que diz respeito ao preenchimento. Realmente o dragãozinho foi mais difícil de fazer do que os outros temas. Me arrependo. E já penso em jogar fora esse molde e nem usá-lo na próxima ocasião. As letras, para ter mais definição, o que eu fiz? Eu fiz as letras num papel, né, no estilo grafite, à mão livre, e recortei. Jateando bem a lateralzinha dele, eu pude pegar mais definição no contorno da letra. Tem muita gente que trabalha com aerografia de um jeito profissional, eles fazem isso sem precisar colocar o molde. Mas, sinceramente, eu acho que não tem a definição necessária nas letras que precisa. Então eu uso o moldezinho para dar mais uma definição aí. Essa é uma raposinha, eu fiz e curti muito, tá? Curti muito e as crianças também, foram bastante pedidos. E acabei de receber a notícia que uma cliente que viu meu trabalho lá nessa escola quer 5 camisetas para dar de presente no aniversário do seu filho aos convidados. Estou feliz, mas preocupado ao mesmo tempo que eu acho que ela vai pedir alguma coisa personalizada, claro. Eu vou ter que fazer um novo molde. Mas no final vale a pena, pessoal. Tudo vai cooperar para um futuro, para que outras pessoas que estejam ali naquele aniversário sejam cooptadas também a fazer o mesmo no aniversário dos filhos delas. Então é claro que eu vou fazer com todo o carinho e com toda a atenção necessária. Esse é o dragãozinho que me deu tanta dor de cabeça. Para mim é um serviço simples, tá? Mas tomou mais tempo do que os outros. Pode ver que os outros são mais limpos. E esse é cheio de detalhe e me tomou tempo. Se eu tivesse feito coisas mais simples, talvez eu teria feito mais camisetas em tempo curto, pois foi o que aconteceu na feira. Eu tive apenas 2 horas, mas essas 2 horas foi o bastante para fazer 150 libras. E tá vindo mais 5 aí, mais 50 librinhas. Então esse foi o nosso vídeo sobre aerografia. Se vocês querem mais dicas, por favor, assistam o próximo vídeo. Se inscreva na comunidade do Facebook, na descrição, e dê o seu like. Me abençoe e eu continuarei abençoando vocês com mais dicas. Pessoal, hoje eu não tenho uma palavra exata. Eu não estudei o que está em alta para a gente estar falando sobre a atualidade, para a gente estar falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, que está acontecendo bastante coisa, né? Pessoal, aí o mundo vai acabar, estamos na Terceira Guerra Mundial, vai estourar tudo, o apocalipse está vindo. Pessoal, só tenho para falar o seguinte, preste atenção, né, nesse pessoal que está vendendo ideias apocalípticas. Presta atenção naqueles que estão falando é agora e não é, é agora e não é. Eles estão deixando de ser proféticos, estão deixando de dar a profetada para falar mais tecnicamente. Eu sou curioso no assunto, eu estudo geopolítica, eu estudo política, sociologia, eu estudo movimento e entendo o que está acontecendo nesse momento e o fim está próximo. Tem muita gente se travestindo aí, tá, de especialista com background cristão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí também. Tá? Alarmistas. O que eu tenho para dizer é: o fim está próximo de qualquer jeito. Cada segundo que passa nesse vídeo, cada segundo que passa você assistindo e eu aqui gravando, cada vez mais a gente se aproxima do fim. Cada um tem um apocalipse pessoal. O que a gente não pode deixar é que façamos um Jesus pessoal. Personal Jesus, aqui não, é só Marilyn Manson que acha que está abafando. Então, como eu não escolhi algo para falar nesse vídeo, eu vou falar de uma coisa muito importante que está chegando, é a Páscoa. Páscoa. Que momento singelo, que momento ótimo para a gente estar tendo comunhão com o Altíssimo. Porque, gente, embora nós não sejamos descendentes de judeu, somos filhos espirituais e fomos adotados na cruz pelo sacrifício divino de Cristo. E olha que bonito que é a gente poder relembrar
o sacrifício de Jesus na cruz. E olha que bonito que é a gente entender que ele está presente, que a gente ainda faz parte do mesmo corpo, que a gente faz parte do sangue de Cristo, por questões sanguíneas também. Somos filhos espirituais, mas fomos adotados com muito amor, a ponto do Criador se fazer criatura e sofrer todas as coisas que nós sofremos no dia após dia e mostrar como é que se faz. Ele disse: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E é o que ele fez. E quando ele hesitou em continuar a sua trajetória em caminho da cruz, ele mesmo falou: é para isso que eu vim, é para se cumprir. Jesus Cristo, ele tem amado você dia após dia, ele tem mostrado o seu amor e tem mostrado a mim também. Eu venho revisitando a minha história, eu venho revisitando tantas coisas na minha vida. Eu tenho falado assim, como que Deus me ama, como Deus me ama. Na relação com família, na relação com as relações íntimas, nas relações com meu filho, o quanto que Deus tem livrado, o quanto que Deus tem feito. Quantas bênçãos Deus não tem dado a mim, quantas vezes Ele recalculou a minha rota. Vou deixar alguns testemunhos. Quando eu era criança, menos de 4 anos de idade, eu morava num sítio. E ali eu estava assistindo televisão e, assim, o nosso sítio ele era cercado assim por cobras, sabe? Tinha bastante cobras lá. Meu pai mesmo tinha um criame de cobras. E teve um dia que eu estava assistindo televisão e eu fui mudar o canal ali, né, da televisão, aquelas televisões antigas, né? Eu precisava disso, não tinha controle remoto. Então eu fui lá, criancinha, fui lá tentar mudar o canal e tudo mais, estava ali, né, fascinado pela TV e de repente eu sinto um frio no pé. Sinto um frio no pé e de repente eu olho assim, era uma cobra passando por cima dos meus pés. Bem achegada mesmo. Naquele momento ali, só foi o momento de eu realmente dar um pulo. Com um pulo só eu alcancei o sofá. E o sofá estava bem longe. Fui campeão de salto à distância. Para você ter uma ideia, a cobra levantou 1 metro assim, caiu de novo, né? E eu saí gritando. Comecei a revisitar a minha história e ver como que era assim, tão simbólico também, né? Porque eu lembro do meu pai, às vezes que ele pegou para descampar ao redor do nosso sítio, né? E o lado da casa ali, tinha que desgramar tudo ali, né? Passar ali a roçadeira. E ele ia descobrindo as cobras. E, meu, eu lembro um dia que ele pegou uma enxada e ele ficava lá de cima, dando nas cobras embaixo, entendeu? E cortando ela em um monte de pedaços. Meu pai também tinha um mau costume de pegar algumas vivas, alguns exemplares e jogar num poço para criar. E aquele poço ele já estava cheinho de cobra, né? E minha mãe sempre falando para ele: não esquece de fechar esse poço, não esquece de fechar esse poço. Teve um dia que ele deixou aberto, né? E eu, criancinha, menos de 4 anos também, né? Que eu morei no estado do Mato Grosso do Sul entre o 1 ano aos 5 anos. Então calcula aí que eu tinha uns 4 e pouco. Eu tava brincando ali na área e desapercebido. Eu corri em direção ao poço. Minha mãe, assustada, conseguiu me pegar no último passinho que eu ia dar antes de cair dentro daquele poço cheio de cobra. Eu tenho tudo para ter se tornado estatística, tá? Só mais um rodapé de jornal. Lembro que nesse mesmo sítio, ainda nesse período de 1 a 5 anos, eu estava brincando ao redor ali do laguinho que corria ali dentro do nosso quintal. E meu pai, ele falou assim: olha, fica aqui um pouquinho, Leandro, que eu vou ver as vaquinhas lá e já volto. Ele foi, virou as costas e foi. E era grande o negócio, né? Ficou numa distância muito boa de mim. E assim, de repente ele se desligou de mim. Desligou. E eu tava lá, brincando ali, né? Eu fui me aproximando da beira do rio, fui me aproximando e tinha umas palhas na beira do rio. Metade da palha estava em solo e metade da palha estava boiando sobre a água. Então eu não me liguei, criança, eu estava andando em cima da palha ali e de repente afundei. Fui pisar na palha que estava boiando sobre a água e afundei. Eu lembro que naquele dia eu engoli água pra caramba, cara, quase que bebi o rio inteiro, entendeu? E assim, eu comecei a boiar e só vi a superfície aqui, ó, do rio assim, ó, e totalmente desfalecido esperando a morte.
Isso aqui é uma coisa que eu não esqueço jamais, tá? Eu não lembro de mais nada. Só sei que quando eu já acordei já cuspindo água. Deus tocou no coração do meu pai, enquanto ele estava lá, bem longe, cuidando das vaquinhas. Olha, seu filho, você deixou lá atrás. Dá uma olhadinha no seu filho. E foi o momento que ele olhou e não viu ninguém e começou a procurar. Quando foi ver, eu já estava sendo levado pela correnteza rio afora e ele deu um tibum na água ali, me salvou. Do Pai, que Deus te contemple nesse momento. E ali eu fui contemplado pelo outro Pai, que é o nosso Pai que nunca deixa a gente desfalecer enquanto Ele tiver planos na nossa vida. Eu tenho outros e outros livramentos para te falar, tá? Tantos. Eu já fui enquadrado na rua com uma arma na cara. Indo trabalhar, eu já fui atropelado por um caminhão. Eu passei por debaixo de um caminhão. Ou seja, eu trabalhava de moto e já passei por muitas coisas também, muitas outras coisas. A última que eu tive foi algo espiritual, foi de dentro para fora. Prestes para entrar no processo de divórcio, estava tudo certo e de repente eu perdi o meu próprio controle. Eu fui colocado no banco de trás do meu próprio carro. Seria como se alguém tomasse o meu controle e começasse a jogar. E eu estava ali só de irmão mais novo, dentro do meu próprio corpo. Muitas coisas aconteceram naquele dia. E só nesse dia que eu percebi, é a última vez. E foi quando Deus recalculou realmente a minha rota e falou assim: tudo aquilo que você queria ver, você viu. Agora, diante dos seus olhos, você se negar da realidade que eu te mostrei, aí é sacanagem. Naquele momento, Deus fez uma metanoia de dentro para fora. E eu mudei o meu estilo de vida, aquele estilo cético que eu tinha. Eu estava vivendo segundo a ciência, segundo as minhas próprias filosofias, eu estava vivendo totalmente perdido. Eu estava indo direto ao fundo do poço e eu cheguei no fundo do poço porque, como eu disse, estava prestes a me divorciar, a entrar numa quebradeira total. Meu filho já me desconhecia e eu tenho revisitado toda a minha história acerca disso, acerca de relacionamentos que quase entrei. E hoje eu agradeço muito pela minha esposa, agradeço e sei que ela é uma menina colocada por Deus na minha vida. E agradeço muito a tudo que ele tem feito. E tudo isso foi a preço do que, gente? Foi a preço de muito sangue na cruz, muito sofrimento, tá? Jesus Cristo, ele te escolhe, não é você que escolhe ele. Ele está sempre de braços abertos, não é simbolicamente, não é só simbolicamente numa cruz. Ele está sempre de braços abertos a te procurar, a te abraçar. Quão bom seria se a gente mesmo não corresse para o abraço, não é? Às vezes a gente fica esperando esse resgate vir e muitas vezes Deus está resgatando uma, duas, três, 10 vezes e a gente se nega a ver porque a gente não quer acreditar. Temos dito para nós mesmos o que as pessoas vão pensar. Vão pensar que a gente está louco, vão pensar que a gente enlouqueceu, vão pensar que a gente está falando coisas nada a ver. O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa está passando por um quadro de saúde mental. E se eu assumir que há um lado espiritual, se eu assumir que há um lado espiritual, quer dizer que há muito mais do que o meu olho possa ver. E como que eu vou dormir pensando nisso? Pessoal, Deus está te chamando para ser guerreiro. E é por isso que ele tomou aquele cálice. Ele disse: está tudo consumado. A ceia de Cristo é tão interessante a gente ver, relembrar que fazemos parte do corpo de Cristo, relembrar que estamos ali sentados ao lado dele na ceia. Quem somos nós? Quem somos nós? Somos Judas? Peço todos os dias para que Deus me revele como trigo, nunca como joio. Eu tenho que estar preenchido da semente de Cristo. Para isso eu tenho que estar preenchido do óleo, do azeite que Cristo tem. E eu peço sempre para que Ele reavive em mim o seu Espírito Santo, para que ele reavive em mim os seus dons, para que Ele reaviva em mim o seu mover, venha sobre mim e me preencha de forma que eu possa estar expelindo pela minha boca e pelos meus gestos aquilo que o Espírito Santo tem para você. Cristo foi se apresentar em Jerusalém e tiveram Ele ali como Messias, tiveram Ele como... Na verdade, na cabeça deles, eles iriam ser libertos das mãos do Império Romano, que eles iam ser uma nação totalmente potente, que eles iam se tornar novamente a nação potente de Salomão, de Davi. Então tiveram Cristo ali como o Messias que
que queria que ele fizesse o que o povo queria. Mas ele disse para todo mundo: o meu reino não é aqui. Ninguém estava ouvindo, o meu reino não é aqui. E enquanto ele entrava sentado num burrinho, aquela festa com as palmas, retirada de palmeiras, que tinha um comércio enorme de palmeiras ali, com certeza, pessoas vendendo aqueles ramos, e o pessoal ali, Hosana, 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 venha, Hosana, Hosana é o nosso rei. E hoje as pessoas fazem a mesma coisa, as pessoas vão nos cultos e elas saem ouvindo aquilo que elas querem. Leem a Bíblia e elas interpretam do jeito que quer. Elas têm feito um personal Jesus para elas. Interessante, pessoal, que o burrinho, a mula que ele entrou galopando, é um sinal de humildade. Todos os reis vinham em cavalos maravilhosos, cavalos corcéis, cavalos brancos, cheios de adorno. Ele não, ele vinha como um burrinho. Isso aconteceu com Davi antes dele também. Jesus em Jerusalém, realmente ele estava falando: eu sou o Messias, mas eu sou o Messias que trará um reino que ficará para sempre. Não um reino passageiro que os judeus ainda esperam até hoje. Pesquisa aí que nas costas de uma mula sempre tem um desenho de uma cruz. Ou seja, quando Cristo entrou em Jerusalém, ele já estava carregando uma cruz. E quem fez isso antes dele, o rei Davi, ele já estava anunciando a vinda de Cristo lá na frente, lá no futuro. Era o que estava esperando Cristo, a cruz. O que foi um misto de felicidade, vendo aquelas pessoas reconhecendo nele o Messias, mas reconhecendo de uma forma errada, o que foi bastante triste também. Porque as mesmas pessoas que gritavam Hosana, Hosana ao nosso rei, Hosana, Hosana ao nosso rei, eram as mesmas pessoas que iam estar gritando crucifiquem-no, crucifiquem-no. E aí, pessoal, Jesus fez a primeira ceia, o primeiro cálice. O primeiro cálice, ele estava relembrando ali as tradições judaicas. Jesus não veio para quebrar o Velho Testamento, as tradições, ele veio para que todas elas se cumprissem. Jesus estava tomando o primeiro cálice ali com dois significados, pois naquela ceia havia duas taças. É um detalhe que a gente não consegue perceber muitas vezes, que passam em filmes, que passa desapercebido pelos nossos olhos. Havia duas taças. Uma taça ele tomou, relembrando a Páscoa do jeito que os judeus faziam. Páscoa significa Passover, ou seja, a passagem. Relembrando quando a última praga jogada em cima dos egípcios por Moisés, que foi a ceifa de todos os primogênitos, inclusive próprios judeus, tá? A notícia foi para todos ali, todos teriam que estar ungindo as entradas e as saídas, as portas, as janelas com o sangue do cordeiro, deixando ali uma marca de sangue para que a morte não os visitasse naquela noite. Muita gente não acreditou, principalmente os egípcios, claro, mas houveram judeus também que não deram crédito. O que acontecia quando a morte vinha e via o sangue do cordeiro reluzente ali nas portas e batentes daquelas casas? Ele passava por cima, Passover, passando por cima. Tem a ver também com a passagem do povo que foi libertado do Egito e a passagem deles por todo o deserto até chegar na Terra Prometida. Todos os milagres que houve ali também. Ou seja, pessoal, nessa Páscoa, relembre tudo que Deus fez pelo seu povo, todos os milagres. Ele colocou o povo eleito dele em lugar de honra, em lugar de império, em lugar de abundância, em lugar de casa própria. Eles tinham o próprio país. Quando vem na mente que somos um tanto ingratos porque Deus não está agindo diretamente, não está agindo com os milagres na nossa frente, a olhos nus, a gente lembra que ele já fez essa experiência com o próprio povo. Ele estava abrindo o mar diante deles, ele dava comida caindo do céu, ele alimentava o seu povo, deixava eles aquecidos por uma coluna de fogo. Ele fez tantos milagres, mas tantos milagres incalculáveis. Mesmo assim, o povo dava as costas para ele. Então a gente não é diferente. A gente tem que lembrar disso todos os dias é Páscoa, para que a gente saiba que na alegria ou na tristeza, nós amamos Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. E
E tem o segundo cálice, que passa desapercebido, batido por muita gente. O segundo cálice, pessoal, ele está liberando todos aqueles que estão junto com eles, está preparando o terreno para um futuro próximo, que está bem próximo dele, que seria a morte de cruz, que após isso todos deixariam de ser escravos, literalmente. O povo eleito de Deus, ele era eleito de Deus pelo sacrifício. O povo rendia sacrifícios e expiava pecados. Até hoje o judeu ele é cheio de tarefas nesse sentido. Vendo documentários sobre o povo judeu em diferentes comunidades do mundo, muitos deles eles são prósperos, mas eles também vivem muito do sistema, porque eles não têm nem tempo para se dedicar a algo. Eles têm muitas coisas a se fazer, eles têm muitos rituais. E é através dos rituais que eles acabam expiando o pecado e sendo prósperos nessa terra. Mas nada a ver com salvação. É tanto que eles ainda esperam aquele Messias que vai livrar o povo judeu, vai colocar eles no topo, governando o mundo com uma economia maravilhosa, e para eles não tem céu, o céu é aqui. Naquele momento do segundo cálice, Jesus estava deixando claro para os seus discípulos: vocês não são mais escravos de rituais, vocês são livres, livres para ser amados, livres para me amar também. E vocês vão ser liberados desses rituais. Quando a gente fala de Páscoa, a gente não está falando de rituais, pessoal. Não pode ser uma ritualística. Como eu disse, Páscoa é todos os dias. Os pães da Páscoa era reservado somente para a Páscoa. Hoje em dia, não. Você está comendo chocolate, você está lembrando você está lembrando do coelhinho da Páscoa. Você está livre. Mas de tanta liberdade, gente, o que a gente escolheu? Realmente essas porcarias. A gente não escolheu relembrar tudo que Cristo fez pelo seu povo, tirando eles do Egito, e pela segunda taça, o que ele fez pelo seu povo, deixando-os livre. Ritualística. A segunda taça realmente é um fator desjudaizante para todos os que estavam ali presentes e para os que viriam a se tornar família também. Não sanguínea, porque não somos descendentes de judeus, mas descendentes espirituais adotados por Cristo. E aí vem a terceira taça, pessoal. A terceira taça. Terceira taça, essa daí a gente realmente não percebe. Mas olha como que é. A terceira taça, Jesus Cristo está ali sendo crucificado, debaixo de tanto sofrimento, lavado em sangue na cruz. Um guarda, um soldado romano, vê que ele está com sede e espeta uma esponja embebida em vinagre e fel. Fel é uma substância muito forte, é retirada de um órgão do boi, tá? E aquilo é uma das substâncias mais amargas que tem no mundo. Dizem que também eles faziam isso com aqueles que estavam sendo crucificados, porque debaixo de muita agonia, eles faziam isso para que o paladar da pessoa que estivesse sendo crucificada fosse tão aguçado ali naquele momento, o amargor que a pessoa tinha ingerido fosse tão grande que ela esqueceria um pouco das dores que ela estava sofrendo na cruz. Porém, Cristo não quis tomar, ele apenas provou, assim está na Bíblia, ele provou. Aquele foi o cálice que ele perguntou para o Pai: se possível for, passa diante de mim esse cálice. Mas não. Ele foi até o final, ele provou desse cálice, e após provado esse último cálice simbólico, ele disse: está tudo consumado. Inclinou a sua cabeça e naquele momento houve escuridão na terra. Naquele momento o Império Romano fez festa. Naquele momento todos os impérios fizeram festas. Naquele momento os judeus disseram: tá vendo? Esse não é o Messias. Era apenas mais um louco. Nesse momento houve festas demoníacas. O mundo espiritual estava totalmente infestado de demônios em festa. A morte se fez absoluta. A morte é algo inevitável, todo mundo vai ter que passar. Houve grandes tremores de terra. A seguir, o céu se revoltou. A seguir,
as pessoas reconheceram que aquele era Cristo, que aquele era o Messias, que algo tinha acontecido ali que não poderia ter acontecido. Tudo havia consumado. Naquele momento, o véu do templo, que o templo é um lugar onde só os judeus poderiam entrar, onde só os ungidos de Deus poderiam entrar, só eles poderiam prestar culto e estar sendo acessados ali pelo divino. Aquele véu que cobria o templo, ele se rasgou. Qualquer um poderia ter acesso agora. Você, eu, todos, pela livre e espontânea vontade, nós podemos ter acesso. Jesus Cristo desceu até o inferno, liberando todas as almas que estavam ali cativas. No terceiro dia, ele ressuscitou a olhos nus. Foram checar o corpo dele e a caverna estava totalmente vazia, o sepulcro estava vazio. E ele foi ter com seus discípulos durante os próximos 40 dias, dando instruções do que viria a ser o reino dele estipulado também aqui na terra. Muitos perguntaram quando Cristo estava vivo sobre a terra, ensinando seus discípulos, ensinando as pessoas. Muitos vieram e perguntaram: quando que o reino vai se fazer presente? Ele disse, já prevendo o que viria a acontecer: onde estiver o corpo, lá estará o reino. E lá estava o corpo. Lá estava o corpo na cruz. E ali foi o início do reino dele também aqui na terra, para que você, para que eu possa estar vivendo. E houve também o grande mistério depois do próprio Império Romano se dobrar ao nome de Cristo. E houve também manipulação do império sobre todos os países da Europa e até da América, da onde você está me assistindo aí, subjugando através da espada e muito sangue. Era como se viesse também grande juízo sobre o mundo. Não estou aqui passando um pano para todas as coisas que foi feita em nome de Deus, em nome de Cristo. Não, que esse Cristo que colocaram debaixo da espada, esse Cristo que vendem nas esquinas, esse é o falso Cristo. O verdadeiro Cristo, a gente está falando sobre ele aqui agora. Ele ama, ele te respeita, ele quer você vivo, ele quer você bem e ele quer um dia te abraçar, que você viva uma eternidade toda com ele. Hoje nós somos o corpo dele nem estava mais lá, havia realmente ressuscitado o nosso rei. E essa é a terceira taça. Gente, a gente está esperando a quarta taça que está prevista no Apocalipse. Olha como que a Bíblia é tão maravilhosa. Olha como filmes, obras de arte super aclamadas, sabe, nunca vai bater a Bíblia. A Bíblia é o best-seller do mundo. E não é à toa. A Bíblia é algo muito emaranhado, cheio de mistérios para quem quer ver como mistério. Mas claramente foi uma inspiração divina, claramente foi ditada pelo próprio Deus para que hoje nós pudéssemos estar vivendo o reino de Deus aqui na terra também. Quarto cálice, previsto em Apocalipse, está anunciando o reino que ficará para sempre. Dessa vez, Jesus Cristo não vai vir como um cordeiro se entregando às autoridades e abaixando a cabeça e recebendo todo o castigo, todo o pecado sobre ele. Ele vai vir para extirpar todo o pecado. Ele vai vir como leão, vai vir com grande glória, com grande ira. O mal deixará de ser, e é esse momento que a morte espera por tanto tempo, que com um simples toque de Cristo, ela vai ter o alívio de deixar de existir. A gente vai estar ali se juntando com Cristo sem razão, sem motivos para tristeza, sem motivos para fim, sem motivos para se preocupar. Quarto cálice que nós esperamos é o cálice do juízo, é o cálice onde todo mal terá aquilo que merece. E aí fica para a interpretação, não sei se é descrito na Bíblia, um quinto cálice, que é o dia que nós cearemos com Cristo em outro reino, um reino que ficará para sempre, aonde não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais preocupação, e tudo se fará novo e eterno. Então é nessa fé, pessoal, é nessa fé de Páscoa que eu venho a estar falando com vocês para que
junte-se a nós, ceie conosco, faça parte do corpo. Meu filho está na igreja, minha esposa está na igreja, louvando a Deus com instrumentos. Eles acabaram de chegar aqui, então é isso, pessoal. Sobre isso, a Páscoa. Pode comer chocolate, mas também lembrem das bênçãos que Deus tem feito em nossas vidas. A gente tem que ter um dia de gratidão, pessoal. Gratidão traz saúde, tá? É cientificamente provado, tá? Saúde mental também. A pessoa que vive blasfemando, a pessoa que vive reclamando, a pessoa que não enxerga que é um milagre vivo, ela tende a cair em depressão, ela tende a cair na ansiedade, ela tende a cair numa crise existencial muito grande. Então, na Bíblia há sabedoria. Esse foi um vídeo de preparação, né, para o que está para vir, que é essa Páscoa desse ano, e que a gente possa estar sendo gratos a tudo que Deus fez em nossas vidas. Hoje nós somos livres em Cristo Jesus e fazemos parte do povo de Deus. Então é isso, pessoal. Vai ficando aí com desenha mais fala. Tá? Desenha mais fala, pessoal.